Olá, agradeço pela tua conexão. Estamos aqui em mais uma live do Célula Online. Nós estamos vendo uma temática, coração ardente alimentando a chama da verdade. E hoje nós vamos ver o estudo número 8, cultura ou subcultura. É o tema que nós vamos tratar hoje. Vou começar lendo uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Se o mundo vos aborrece, aí ele está falando de odiar, primeiro me aborreceu a mim. O mundo amar-vos-ia se lhe pertencessem, porque o mundo ama o que é seu. Mas vocês não lhe pertencem, porque vocês foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu vos escolhi para saírem do mundo, ou seja, sair para fora, e por isso o mundo vos odeia. É a passagem de João, capítulo 15, versículos 18 e 19. Vou fazer uma introdução e vamos apontar algumas características importantes dentro dessa temática. O povo lá na saída do Egito, eles não tiveram condições de suportar a manifestação da presença gloriosa de Deus lá no monte. Moisés subiu até a presença de Deus, mas o povo ficou aos pés do monte, ali no acampamento. O povo se agradou daquilo que aconteceu lá no Egito. Foram libertos da escravidão do Egito. Mas eles se beneficiaram disso, ficaram alegres com isso. Mas quando se tratou de buscar intimidade com Deus, eles recuaram. E isso mostra uma condição da qualidade daquilo que estava no coração deles. O Egito ainda estava lá dentro, muito bem, obrigado, lá dentro do coração deles. Bom, fugiram da presença de Deus, mas aceitaram rapidamente um bezerro de ouro. Ou seja, a condição carnal, que é uma condição espiritual, ela se agrada rapidamente de uma religiosidade amigável, confortável, não é? E isso produz alegria, ânimo e tudo mais. Mas buscar intimidade com Deus e ser confrontado pela luz de Deus, aí parece que a coisa enrosca. Então é nesse sentido que nós vamos continuar falando a respeito da condição espiritual do coração. E aqui nós estamos falando do discípulo de Cristo, do cristão, daquele que pertence à igreja. A mensagem é para nós. Muito bem, primeiro ponto que eu quero levantar aqui. Qual o padrão do mundo? O mundo tem um padrão. A Bíblia diz claramente que o mundo está debaixo da influência satânica, dos demônios, das trevas, porque a cultura do mundo é a cultura que mascara o pecado e que não se interessa pelas coisas de Deus, que não busca Deus, que não busca intimidade com Deus e que rejeita a palavra de Deus. Essa é a cultura do mundo. É uma cultura materialista, hedonista e com tendências muito fortes para o misticismo, para o ocultismo, para religiosidades de todo tipo. Isso a gente está vendo. A história humana mostra esse tipo de situação. Bom, e se o mundo não sai de dentro de mim,
eu vou ficar andando pelo deserto. Aquela coisa de andar em círculos, porque a minha vida vai ser marcada por recorrências. As recorrências da carne, aquele círculo vicioso que passa tempo, volta tempo, eu estou repetindo os mesmos padrões. E veja o que diz lá em Levítico, só para a gente encerrar esse ponto, Levítico capítulo 18, versículo 3. Não procedam como se procede no Egito, não sigam o mesmo padrão, onde vocês moraram e foram escravos, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Para onde os estou levando, não sigam as suas práticas. Deus é muito claro e ele sempre foi claro desde o início. Aí quando você vai para o Novo Testamento, nas epístolas, principalmente nas epístolas de Paulo, ele traz o mesmo ponto para a igreja. Outro ponto importante que eu quero trazer aqui. Não posso agradar a dois senhores. Eu vou estar na condição de dividido. Eu não sei se eu agrado a Deus, se eu busco a sua santidade, se eu busco o confronto da verdade, da luz na minha vida, ou se eu mascaro e procuro me acomodar com o mundo, com as coisas do mundo. Essa mistura, ela nunca foi produtiva e ela sempre produziu resultados ruins. Não tem como ser de outra maneira. Mas da perspectiva de Deus, da visão de Deus, a igreja, eu estou falando de um grupo específico que está no mundo, mas não é do mundo, porque da perspectiva de Deus, nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Do ponto de vista posicional, já estamos ali, mas do ponto de vista da realidade experimental, que é o dia a dia, nós ainda estamos dentro de um processo de purificação, de um processo de santificação, tirando as raízes do mundo de dentro de nós, para que o Espírito Santo possa reinar, governar, liderar a nossa vida com plenitude. É um processo, é uma escada, a gente vai subindo os degraus, e essa escada nos leva para uma condição de semelhança com Jesus. E isso, da nossa parte, é feito de forma intencional. Eu vou atrás, eu desejo isso, eu reconheço o valor, a importância disso, e eu busco isso na minha vida, de forma planejada, intencional. Um exemplo, só para ficar marcante aqui, é a história de Abrão com Ló, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Abraão, ele estava interessado em Deus. Ele queria conhecer Deus. Ele queria ouvir a voz de Deus. Ele estava interessado em obedecer a Deus. Porque Abrão, lá onde ele estava, ele já era rico. Ele já era próspero. O que Deus falou com Abrão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É um homem de fé. É um homem que valoriza a voz de Deus. Mas aí o sobrinho Ló resolve pegar carona e seguir juntamente com Abrão. Mas Ló, ele tinha uma tendência por prosperidade material. Algo lá no seu coração não estava bem resolvido. E ele se beneficiou da prosperidade que veio sobre Abraão, ele prosperou junto com Abrão. E num determinado momento houve um conflito entre eles. Ok? Entre os pastores, porque a coisa cresceu. Abrão, como era um homem de fé, ele deu a oportunidade para Ló de escolher para onde ele queria ir. Escolhe você primeiro para onde que você quer ir, e eu vou para o outro lado.
homem de fé, porque ele sabia que quem faz a diferença é Deus. Não é o que eu vejo, não são as aparências, as coisas tangíveis que são importantes. É a presença dele na minha vida, não é? Ló escolheu o caminho errado. Mas aí, para se garantir, ele foi lá dar uma espiada. Ele sabia o que estava acontecendo lá por aquelas bandas de Sodoma e Gomorra. Aí ele monta um acampamento um pouco fora da cidade. Mas com o passar do tempo, ele já estava lá dentro. Ele saiu lá de fora e foi lá para dentro. E ele não se incomodou com aquela condição espiritual daquele lugar. Mas ele se sentia incomodado com o pecado, com a perversidade e tudo mais que estava acontecendo ali, mas ele não se levantou contra o sistema. Ele ficou acomodado lá. Isso é ruim, isso é terrível na nossa vida, quando a gente despreza Deus, aquilo que é de Deus, para valorizar aquilo que o mundo nos oferece. E essas escolhas, elas trazem um conflito, uma situação muito difícil depois. Ok? Muito bem, vamos ver um outro ponto aqui. Separação exige confronto. A verdade como base, como fundamento da cultura da aliança. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu estabeleço a cultura da comunhão, da intimidade, da aliança com Ele. E a voz de Deus para mim, ela vem em primeiro lugar. A voz de Deus para obedecer. E a gente vê isso na história da igreja primitiva, principalmente no primeiro século. A prioridade, a importância que eles deram para a comunhão com Deus, para uma obediência integral diante do Senhor e uma cultura saudável de se separar das coisas pecaminosas. Entende? É algo que é buscado de forma intencional. E eles também estavam convictos de que eram peregrinos na terra, por causa da vinda do Senhor. E eles se cumprimentavam como: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa cultura desprendida do mundo e ligada no céu é que importa para a nossa vida. Mas quando os meus interesses egoístas começam a borbulhar dentro de mim, eu vou amar o que o mundo ama, eu vou buscar o que o mundo busca, eu não vou ter critério, discernimento para separar a condição espiritual daquilo que eu estou escolhendo, porque queira você esteja consciente ou não, aquilo vai trazer influência espiritual, porque não tem nenhuma escolha que não seja uma semeadura. E eu tenho que prestar atenção na consequência das minhas escolhas. Vejam o que o apóstolo Tiago diz lá no seu livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não dá para fazer um bem bolado entre o mundo e as coisas de Deus. Eu estou no mundo com uma missão, com um sentido, com um propósito, separado para Deus, porque é uma questão espiritual. E eu estou no mundo para evangelizar, para cumprir a grande comissão, para dar testemunho do reino de Deus. Mas eu não sou do mundo. Esse ser fala da minha referência interna bem resolvida. Nós já temos falado isso já há muito tempo. Outro ponto importante. Qual cultura eu escolho? A cultura do céu ou a cultura do mundo?
O que determina o meu estilo de vida? O que me condiciona? Meus padrões, valores, padrões de comportamento, a filosofia do mundo, enfim. Qual a minha visão, a minha cosmologia? O que determina o sentido da minha vida e a minha existência na Terra? E isso tudo tem a ver com as escolhas que eu faço. E eu não posso ser negligente com essas coisas, porque tem consequência. Mais dia, menos dia, aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E mundanismo, essa expressão, que é uma expressão qualitativa, ela fala de uma geração corrompida no entendimento. É uma corrupção dentro de mim, uma corrupção do meu coração. Eu não posso esquecer que Deus e as suas coisas são a minha referência para tudo na vida. Eu não posso deixar Deus de lado para olhar para o mundo e buscar os valores do mundo, os padrões do mundo, para acertar, para alinhar a minha vida. Não funciona, porque Deus sempre vai ser a minha referência. Porque senão eu vou entrar num mundo de confusão e isso não será bom para mim. E muitas vezes a gente pratica esse tipo de coisa de forma passiva, de forma desapercebida. A gente não põe na balança para avaliar a consequência, a natureza espiritual daquilo que nós estamos escolhendo, fazendo, praticando, e isso tem a ver com o nosso testemunho. A gente tem mais consciência da rotina do dia a dia do que da presença de Deus na nossa vida. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que vai ser amanhã, essas preocupações que trazem inquietação, ansiedade, agitação na nossa vida. E eu esqueço da presença do Espírito Santo que habita em mim, que está aqui para me ajudar. E perceba uma coisa, que conforto e cauterização andam de mãos dadas. Conforto, do ponto de vista do meu coração egoísta, carnal, e cauterização, que fala de perder a sensibilidade. Andam de mãos juntas, criando uma bolha de normalidade que não agrada a Deus. E às vezes eu me sinto confortável ali naquela bolha, mas aquela bolha é uma ilusão, ela vai estourar qualquer hora. E aí eu vou colher as consequências. Bom, eu preciso alinhar minha vida. E alinhamento tem a ver com disciplina, com tomar decisões e estabelecer prioridades. E isso tem a ver com separação. Eu valorizo o meu coração transformado pela luz, pela verdade, pelo confronto da luz, da verdade de Deus na minha vida, do que ficar fazendo um bem bolado com o mundo, porque não vai funcionar. E um coração transformado, ele surge, ele é edificado a partir de uma conexão de intimidade com Deus, quando eu busco o Senhor de todo o coração. O mundo sempre vai funcionar como uma atração na minha vida, mas eu só posso ser enganado se algo lá dentro de mim está procurando aquela atração que o mundo me oferece. O engano começa dentro de mim. Lá fora está só a isca, a armadilha, a sedução. Mas a raiz da concupiscência está dentro de mim. E não adianta ficar uma meia distância segura para não sofrer tanta influência do mundo. Veja a experiência de Ló. O resultado será sempre o mesmo. Eu tenho que tomar uma decisão séria, sólida, profunda nessa área. E outro ponto aqui que eu quero trazer para nós entrarmos na aplicação pessoal. Tem hora que o deserto é necessário na minha vida para edificar, para construir
a minha maturidade, a minha comunhão profunda com Deus e uma direção segura, segundo a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Não é lá no mundo, na agitação do mundo, que eu vou encontrar direção. É quando eu entro no secreto do meu quarto e busco a face do Todo-Poderoso, me quebrantando diante dele, me rendendo diante dele. Aí Deus vai trabalhar na minha vida e vai trazer maturidade, vai trazer solidez, consistência e direção na minha vida. E aqui na apostila eu cito pelo menos 3 passagens mostrando essa busca de intimidade, de direção no ministério do Senhor Jesus Cristo, que eu não vou comentar, da importância disso. Bom, Jesus não ia para o monte orar para relaxar, para dar uma descansada. Não! Ele ia buscar conexão, intimidade, porque ele precisava de direção. Ele precisou de direção para escolher os apóstolos. Ele precisou de direção para cada coisa que ele ensinou e praticou, porque ele tinha que receber do Pai. Nessa dependência da direção que vem do céu. É a mesma coisa na nossa vida. É sempre uma conexão, em particular quando eu pessoalmente me coloco diante de Deus para buscar a sua direção. Isso é conexão de aliança, é uma cultura que valoriza Deus na minha vida, a perfeita vontade de Deus na minha vida. Aplicação pessoal para nós estarmos encerrando o nosso estudo de hoje. Uma pergunta para a sua meditação, para a minha meditação. Eu posso levar o Senhor a todos os lugares para onde eu vou? Ele pode ir comigo? Ou tem alguns lugares que é melhor eu ir sozinho? Como é que está isso na minha vida? Porque se eu estou em aliança, a cultura da aliança fala, onde um está, o outro também está. Percebam o valor, a profundidade espiritual disso? E eu termino aqui com o que está lá em Amós, capítulo 3, versículo 3. Porventura andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Acordo fala, tudo que é de Deus é meu, e tudo que é meu é de Deus. Nós andamos juntos, não há contradição entre nós. Veja bem, quem tem que ser mudado sou eu, porque eu sou o barro. Ele é o artista, o oleiro, que trabalha a qualidade, a melhor versão da minha vida para a sua glória. Agradeço pela tua conexão, conto com você na próxima semana. Um grande abraço.